De onde, afinal, vem a crença religiosa? Para o autor Jerônimo Freitas, a resposta é uma mistura complexa de herança cultural, da nossa psicologia infantil e daquela necessidade bem humana de buscar conforto diante do desconhecido. Nesta análise, a gente vai desvendar os principais pontos do argumento dele. Logo de cara, Freitas já coloca um contraste bem forte na mesa. Ele argumenta que, para a maioria das pessoas, a religião não é exatamente uma escolha, mas sim uma herança cultural, algo que é passado para a gente. Já o ateísmo, por outro lado, seria o resultado de uma jornada pessoal de questionamento, uma ruptura bem consciente com a tradição. Então, vamos começar por essa primeira grande questão. A crença é algo que a gente herda ou que a gente escolhe? O argumento central aqui é que a afiliação religiosa raramente nasce de uma decisão ativa, pensada. Pelo contrário, seria um padrão cultural tão profundo, tão enraizado, que a maioria das pessoas simplesmente segue por toda a vida. A fé, nesse sentido, viria quase como parte do pacote que a gente recebe quando nasce. Ok, mas se a fé é herdada, por que ela se fixa com tanta força? É aí que a análise do Freitas nos leva da cultura direto para a psicologia, argumentando que as raízes da crença estão na nossa própria mente, desde a infância. A análise aponta para um mecanismo psicológico da infância que é chave, a confiança cega. Pensa bem, uma criança precisa acreditar no que os adultos dizem sem questionar. É uma ferramenta de sobrevivência para poder aprender o básico. O problema, segundo Freitas, aparece quando esse mesmo mecanismo continua ativo na vida adulta, porque aí ele pode acabar dificultando o pensamento crítico e a reavaliação de crenças antigas. E, para reforçar esse ponto, Freitas cita Freud, que via a fé religiosa como a manutenção da infantilidade no adulto. A ideia aqui é que acreditar em uma entidade divina que protege a gente, bem, isso ecoa a dependência que a criança tem dos pais para se sentir segura e ter conforto. Isso nos leva ao outro pilar da análise. Como é que a gente lida com os grandes mistérios da vida? Diante de questões como a morte ou a origem do universo, o texto argumenta que a mente humana tende a seguir por dois caminhos bem diferentes. De um lado, está o pensamento crítico, que aceita a incerteza, que abraça os limites do nosso conhecimento. Do outro, tem a busca por conforto, que geralmente prefere uma resposta definitiva, mesmo que seja uma ilusão, só para aliviar aquela ansiedade que as grandes perguntas podem causar. E de onde vem essa busca tão forte por conforto? A análise de Freitas argumenta que o principal combustível para isso é o medo, especialmente o medo da morte e o desespero que bate em momentos de crise. O autor argumenta que é justamente nos momentos de extrema vulnerabilidade, como uma doença grave, a perda de um emprego ou a solidão profunda, que a fé se torna mais atraente. Nessas horas, quando a razão parece não oferecer consolo, a busca por uma esperança sobrenatural se intensifica. Aquela famosa frase "não há ateu em avião que cai" resume essa tese perfeitamente, né? A análise sugere que, no auge do pânico, o instinto de sobrevivência pode simplesmente passar por cima do pensamento racional, abrindo a porta para a crença no fantástico, no sobrenatural. Mas além da psicologia de cada um, Freitas também analisa o papel social da fé, focando em como ela se mistura com a moralidade e as estruturas de poder. Um ponto que o texto considera crucial é o conceito de pecado. Freitas o descreve como um problema que a própria religião inventou. Ou seja, ela pega sentimentos super-humanos, supernaturais e os transforma em falhas morais, para em seguida se apresentar como a única cura possível para essa culpa. Isso tudo leva a uma questão clássica que a análise de Freitas aborda de frente. Se não existe um Deus vigiando tudo, por que as pessoas agiriam de forma correta? A resposta que ele apresenta está na distinção entre moralidade e ética. A moralidade, segundo ele, pode ser só fazer o certo por medo de ser visto ou punido. A verdadeira ética, por outro lado, é fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Para ele, a bondade genuína nasce da empatia e da consciência, e não do medo de um castigo divino. Na parte final, a análise do Freitas sai um pouco da teoria e entra nos dados, usando a demografia para questionar a relação entre fé, ética e conhecimento. A análise apresenta um dado que busca colocar essa ideia à prova. Pensa só, se a religião fosse um pilar essencial para o bom comportamento, a gente esperaria que a proporção de religiosos na população carcerária fosse menor que na população geral, certo? No entanto, os dados citados no texto mostram o contrário, desafiando a ideia de que a fé é um pré-requisito para a ética. E tem outro dado que chama muita atenção na análise. Enquanto a população dos Estados Unidos é, na sua maioria, religiosa,
mais de 90% da elite científica do país, os membros da Academia Nacional de Ciências, se declaram ateus ou agnósticos. Freitas usa essa estatística para argumentar que a fé e o conhecimento avançado talvez não andem tão de mãos dadas assim. No fim das contas, a análise de Jerônimo Freitas deixa a gente com uma questão central para o nosso tempo. Conforme a humanidade avança, qual força vai guiar o futuro? A tradição e o conforto da fé herdada? Ou a incerteza e a liberdade da razão que questiona? A resposta, eles sugerem, é o que vai definir o tipo de sociedade que a gente vai construir daqui para frente.